Olá, meu nome é Rafael e juntamente com a Yasmin, o Alexandre, o César e o Vitor, estaremos apresentando aqui o seminário sobre a logística 4.0 e os modelos de negócios sustentáveis emergentes. Então, nessa apresentação, iremos abordar os tópicos da introdução, da sustentabilidade, da logística e a indústria 3.0, da logística 3.0 não, 4.0, desculpa, da logística em si, da indústria 4.0 e da logística 4.0 especificamente. E também falaremos um pouco sobre o modelo de negócio. Então, a busca pela logística 4.0 como elemento da indústria 4.0 oferece possibilidade para novos modelos de negócio. A troca instantânea de informações, soluções automatizadas e análise de dados em tempo real são algumas das características da logística 4.0 que abrem caminho para novos modelos de negócio. O papel e a importância da informação estão mudando, como podemos observar hoje. Por outro lado, a demanda pela sustentabilidade dos negócios cria novos requisitos para as operações de manufatura e logística. Então, abordaremos um pouco mais sobre isso, sobre essas novas exigências, principalmente no âmbito da sustentabilidade e nas mudanças que as empresas tiveram que efetuar para se adequar a essas novas exigências. Então, a logística ela envolve a gestão dos fluxos de materiais e informações nas empresas, mas especificamente abrange a gestão do movimento e armazenamento de materiais, juntamente com as informações correspondentes. O principal objetivo é entregar produtos acabados ao cliente final com um nível de serviço adequado e maior qualidade, atrelando a isso o menor custo possível. Então, os principais elementos da cadeia de suprimento e logística incluem o suprimento, a produção, a distribuição e a cadeia de logística reversa. Então, a logística, atualmente, ela sempre está sendo pressionada para aumentar sua sustentabilidade, a fim de contribuir para enfrentar o desafio global da sustentabilidade. Então, é uma coisa que as empresas têm sido muito cobradas ultimamente, ela sempre ter esse âmbito mais sustentável. Então, nessa apresentação, a gente vai discorrer e desenvolver três principais perguntas, né? Que são: quais são os desafios em relação à sustentabilidade nas operações logísticas dos modelos de negócios atuais e das cadeias de suprimentos globais? Como as tecnologias emergentes no âmbito da indústria 4.0 podem melhorar a sustentabilidade das operações logísticas em modelos de negócios existentes? E como os modelos de negócio e soluções logísticas podem ser modificados e desenvolvidos para atender aos requisitos de sustentabilidade? Então, começando sobre o tema mais importante, né, que é muito cobrado hoje em dia, que é a sustentabilidade. Então, mas para começar, o que é sustentabilidade, né? Inicialmente, o conceito de sustentabilidade foi originalmente formulado na área florestal, onde significava nunca colher mais do que a floresta produzia. Sendo que, a partir desse conceito, várias definições de sustentabilidade surgiram, abrangendo desde a sobrevivência da espécie humana em todo o mundo até o consumo de recursos e impactos das atividades humanas no meio ambiente. Então, hoje em dia, há um consenso geral sobre o conceito de sustentabilidade, né? Que basicamente visa atender às necessidades de recursos e serviços das gerações atuais e futuras, sem comprometer a saúde dos ecossistemas que fornecem os recursos. Ela representa um conceito normativo sobre a sociedade e as empresas, como elas devem agir em relação ao meio ambiente,
como as pessoas são responsáveis umas pelas outras e pelas gerações futuras, né? Então, essa é a questão mais importante assim, da sustentabilidade, de preservar o meio ambiente para gerações futuras. E a sustentabilidade ela é baseada em 3 pilares, que são esses que tem na figura aqui abaixo, que são a responsabilidade social, a proteção ambiental e o sucesso econômico, né? Então, esses são os 3 pilares da sustentabilidade. Então, para a empresa ser sustentável, todos os 3 pilares devem ser considerados. No cruzamento dos 3 pilares estão as atividades organizacionais que terão um efeito positivo sobre o meio ambiente e resultarão num benefício a longo prazo e aumentando a capacidade competitiva. Então, a sustentabilidade hoje em dia ela é baseada muito nesses 3 pilares, e para o sucesso dessa sustentabilidade seria justamente na interseção entre esses 3 pilares. E falando um pouco mais sobre desenvolvimento sustentável, que é um âmbito da sustentabilidade, ele pode ser considerado como uma capacidade transversal para as empresas individuais, pois exige que a empresa inteira mude a forma de se pensar. Porque, parando para pensar, empresas antigas que operavam de jeitos antigos, com essa nova onda de sustentabilidade e as pessoas cobrando mais em relação a isso, elas basicamente tiveram que se reinventar, né, os modos que elas operavam. Então, para que uma estratégia de sustentabilidade seja bem sucedida, ela também precisa estar incorporada e integrada tanto ao modelo de negócio quanto à logística em toda a cadeia de suprimentos. Então, tem que estar tudo integrado para que o modelo de sustentabilidade seja eficaz. As empresas elas aumentaram o foco nessa sustentabilidade para alcançar melhorias, como a redução de risco e aumento de faturamento. E outro fator bastante importante é que a sustentabilidade está sendo desenvolvida para lidar com as pressões da sociedade e as regulamentações. Porque, além da sociedade estar pressionando as empresas de que ela se torne mais... que ela consuma menos o meio ambiente, que ela se torne mais ecologicamente correta, digamos assim. Os governos, para forçar também isso, juntamente com a sociedade, eles estão implementando regulamentações. Então, daí que as empresas estão tendo que se reinventar, né? E, além disso, toda essa questão da sustentabilidade acaba atraindo clientes, porque as empresas acabam fazendo muito marketing em cima disso. Então, acaba atraindo clientes que já têm essa preocupação, né? E o maior empecilho desse desenvolvimento sustentável seria justamente que o panorama atual mostra que os benefícios sustentáveis são percebidos para as empresas locais, mas envolve um custo global para toda a cadeia de suprimentos. Ao tentar construir essa cadeia de suprimentos sustentáveis, custos logísticos aumentados em uma empresa podem reduzir os custos totais da cadeia de suprimentos. Portanto, as empresas não podem ver o benefício se tornar sustentável devido à falta de retornos imediatos do investimento para os esforços necessários. O desenvolvimento sustentável requer que as empresas mudem a forma de se pensar. Apenas empresas proativas e inovadoras conseguirão se tornar mais sustentáveis. Então, esse é um dos maiores empecilhos que tem nessa questão do desenvolvimento sustentável, que é justamente o custo atrelado a isso. Então, às vezes, para ser mais sustentável, ser mais ecologicamente correto, tem um custo atrelado a isso. Então, as empresas acabam não querendo passar isso para o consumidor. Às vezes sim, mas acaba que eles não têm esse retorno imediato de todo esse investimento que eles dão para se tornar. Então, por isso que esse é o maior empecilho, assim, né? O maior desafio. Então, justamente são apenas empresas proativas e inovadoras que elas conseguem mudar esse cenário.
Bom, falando agora um pouquinho para vocês a respeito da logística e da indústria 4.0, nós sabemos que com o recente desenvolvimento da tecnologia, da internet e das aplicações originadas dos softwares e hardwares, isso se aplica muito também à parte do comércio, da indústria e da logística, por exemplo, assim, adotadas pelas empresas produtoras de bens e serviços, por assim dizer. E aqui irei comentar um pouquinho sobre o que já é estabelecido e do que está em processo de mudança, passando por digitalização, evolução das suas cadeias de suprimento. Passando agora um pouco para vocês a respeito da cadeia logística, primeiro, por assim dizer. Ela envolve toda a parte de manuseio e retirada da matéria-prima, a parte da produtiva, a parte de distribuição dos produtos e bens, também a parte da logística reversa, onde a parte da distribuição pode estar envolvida tanto na parte dos fornecedores de matéria-prima para a produção ou diretamente da parte de produção voltada para o consumidor final. A respeito da logística da produção, ela pode ser direcionada ao estoque, direcionada ao cliente, adotado um método de produção em lotes ou também voltada à engenharia do cliente, onde a engenharia do cliente e a logística direcionada ao cliente vão se diferenciar, onde na que é direcionada ao cliente vai ser voltada a um processo logístico produtivo, como se fosse suprindo diretamente a demanda imediata que aqueles clientes vão ter naquele momento, e a engenhada ao cliente, por assim dizer, onde o cliente estará envolvido no design e na personalização daquele bem que ele está requerindo naquele momento. Um método direcionado ao estoque vai voltar para como se fosse um método seguro da empresa, por assim dizer, onde ele irá produzir mais estoque do que é demandado pelos seus clientes, para ter uma segurança em caso de mudança de mercado abrupto, por assim dizer. E a parte da produção em lote será um meio termo entre essa parte voltada ao cliente e a parte onde o estoque é o objetivo principal. Porém, deve-se ficar atento nessa relação de produção e consumo, onde a depender da logística adotada, como eu falei, não vai refletir diretamente nessa relação produção-demanda, por assim dizer. A respeito da cadeia de suprimento, ela irá focar nos valores agregados pelas empresas envolvidas em cada parte do processo como um todo, ou seja, em cada nó, fornecimento, produção, distribuição, por assim dizer, irá buscar criar um fluxo contínuo e harmônico, de modo a priorizar o menor custo ao cliente final, dentro dessa cadeia de suprimento. No que se refere à logística reversa, ela possibilita a volta do produto para etapas anteriores da cadeia de suprimento, melhorando a sustentabilidade do processo, ou seja, reciclar, manufaturar, reparar e descartar de forma adequada os meios utilizados, que eu irei comentar mais para frente um pouquinho a respeito dessa sustentabilidade. E o planejamento e prática mais correto no que se diz respeito ao fim da vida do produto, ou seja, após o produto é consumido, de que forma ele pode voltar a agregar ainda na cadeia de suprimento, por assim dizer. No que tange a logística e sua performance, há dois tópicos principais que eu queria salientar aqui nesta apresentação, que são o controle e a estrutura. A estrutura se refere à disposição de como está montado e posicionado todo o sistema de suprimento, produção e distribuição, que foi comentado agora há pouco. Já o controle, ele está vinculado no que tange ao plano e execução dessas etapas para garantir o sucesso no fluxo de materiais, que vai sendo repassado e alterado entre os participantes desse caminho, ou seja, várias empresas envolvidas nesse processo da cadeia, transporte, armazenamento e manuseio desses bens. Uma relação saudável entre essas partes é de suma importância para garantir que as informações sejam repassadas de forma saudável, preservando assim a relação e o bem-estar dessa cadeia de suprimento como um todo. Passando agora mais para frente, no que se refere um pouquinho sobre a sustentabilidade e fluxo da informação, a sustentabilidade está muito envolvida com as práticas voltadas e adotadas pelas empresas em critérios sociais, econômicos e ambientais, como vai reverberar nesses três pontos. E, dependendo de como a empresa se comporta e adota essas práticas, irá afetar sua visibilidade no mercado como um todo. Poderia citar o método de transporte que cada empresa adota, dependendo do veículo, de transporte dos seus bens produzidos, que irá ter um impacto direto no custo e na emissão do CO2, no custo desse transporte e na emissão de CO2 na atmosfera, ou seja, a emissão de um navio vai ser diferente da emissão de caminhões, vai ser diferente da emissão de aviões, por assim dizer.
Com isso, deve ser analisada as principais potencialidades de cada local onde aquela cadeia de suprimentos está atuando, para evitar o manuseio excessivo e até desnecessário dos bens, que podem levar a custos extras por danos irreparáveis na mercadoria ou até perda da mercadoria, dependendo do que acontecer. A escolha adequada do método de transporte é um fator que vem recebendo, com o passar do tempo, mais atenção, pois traz uma visibilidade para a parte sustentável em relação à empresa, ou seja, a empresa é mais vista, depender que ela pode usar essa escolha para refletir, para fazer uma propaganda, defender a imagem que ela emite menos gás poluente e assim será melhor vista pelos seus clientes. Ainda nessa parte da entrega, deve-se ficar atento ao tempo de entrega e ao tempo de espera, que são duas coisas diferentes. Por isso, as empresas precisam gerir melhor o armazenamento dos seus produtos-chave, que seriam uns mais demandados por parte dos seus clientes, consumidores, em posições estratégicas que minimizem a espera do usuário em relação aos seus pedidos. Porém, para se manter o tráfego e gerenciamento desses lugares-chave, que irão minimizar esses tempos, mais custosa se torna a operação logística como um todo, fazendo com que o time dos bens produzidos chegue mais rápido ao cliente e não se tornem ultrapassados, mesmo sendo produzidos e distribuídos de maneira rápida. A respeito do fluxo da informação, é importantíssimo passar as informações necessárias para as partes necessárias nos tempos adequados. Isso irá manter a toda a cadeia de suprimento mais saudável e irá gerar um fluxo ininterrupto e bem-sucedido, que será otimizado e estará sempre funcionando, atendendo adequadamente os seus clientes. Com isso, poderá ser possível diminuir possíveis custos que surgiriam ao meio do caminho e melhorar a produção das empresas. Olá, meu nome é Yasmin. Eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a parte do tópico 3.2, né, que fala um pouquinho sobre logística, sobre indústria 4.0, né? Então, aí passando aqui um pouquinho mais, para falarmos inicialmente sobre o conceito, né, de indústria 4.0. Então, quando a gente olha, pegando, né, até as referências sobre o conceito do que seria a indústria 4.0, é um termo, né, usado para se referir aos avanços recentes na produção industrial, especialmente os avanços em tecnologias digitais. Então, basicamente, você utilizar dos avanços tecnológicos para garantir um aumento na produtividade. Então, aí você utiliza esses avanços tecnológicos em todas as áreas de uma fábrica inteligente. Então, você fala aí sobre logística, você fala sobre estrutura, você fala sobre linha de produção. Então, sobre todos os pontos que incluem uma fábrica, e aí a gente pode fazer a integração dessa área com a indústria 4.0, né? E aí, passando um pouquinho mais, né? Quando a gente vai ver, de fato, onde é que iniciou a indústria 4.0, então ela iniciou, né, ela iniciou numa estratégia da indústria alemã, de fato, se sobressair com relação às outras potências, né, para garantir uma fatia grande do mercado. Então, foi aí que iniciou-se a busca, né, por um produto de menor custo, então um produto de maior assertividade. Então, por isso a ideia da aplicação da indústria 4.0 para conseguir garantir isso, né, diante das outras potências mundiais. Então, e quais são os exemplos que atualmente a gente tem que utilizam a indústria 4.0? Então, a gente tem aí a Rede Nacional para Inovação e Manufatura nos Estados Unidos, né, que tem o objetivo de estudar e fazer aplicações da indústria 4.0, então sempre pegando aí diversas referências, diversos pontos positivos para aplicação dentro da indústria. A gente tem também a estratégia de robôs do Japão, né, que é uma referência para a gente, e o Made in China 2025 da China, né? Então a gente tem aí, a gente sabe que o sistema Toyota ele é um exemplo muito forte quando a gente fala aí sobre indústria 4.0. Então, dando um pouquinho de continuidade aqui, né? Falando um pouquinho sobre agora os componentes, né, da indústria 4.0, a gente pode citar 3 componentes. A gente tem as fábricas inteligentes, então a utilização de sensores e atuadores
são de extrema importância que auxiliam na utilização de fato da indústria 4.0. Outro ponto bastante importante é os sistemas ciberfísicos, né, que é a utilização dos sistemas físicos interligados com a inteligência, com a utilização da rede, enfim, que tem bastante assertividade dentro das indústrias. E, por fim, a gente tem a internet das coisas, que seria a IoT, né? Você pegar uma gama de dados através de sensoriamentos e fazer, de fato, a avaliação de onde é que está o gap ali daquele sistema que a gente está avaliando. Então, seja ele uma linha de produção, você pode fazer todo o monitoramento utilizando a rede. Então, eu posso identificar onde é que estão os meus gaps, no sentido de paradas, microparadas, coisas que não conseguiria apontar de forma manual. Então, você utiliza do sensoriamento, né, através da ligação direta desses dados com a rede, para você conseguir, uma das formas de você utilizar isso é conseguir encontrar alguns gaps, oportunidades, isso aí é bastante importante. Então, outro ponto que a gente pode falar dentro da indústria 4.0 seria os desenvolvimentos tecnológicos. Então, quando a gente fala dos desenvolvimentos tecnológicos, nós temos diversas aplicações. E aí, eu vou falar um pouquinho de algumas dessas aplicações para que a gente possa entender, de fato, todo esses exemplos, né? Então, a gente tem a identificação automática. Um exemplo que eu trouxe foi a utilização dessa tecnologia em automóveis. Então, atualmente está sendo bastante utilizada. Um dos carros atualmente lançados, ele tem a tecnologia de identificar de forma automática quando vem um carro na direção contrária ou na mesma direção, para baixar o farol de forma automática ou desligar uma parte do farol. Então, ele faz a utilização dessa tecnologia para dar uma maior segurança, para dar um maior conforto para o motorista, tudo isso, de fato, para garantir uma melhoria do produto. Outro ponto também utilizado é a tecnologia de realidade aumentada e virtual. Trouxe um exemplo, né, de algo que ficou bem famoso e recente, que foi a utilização dessa tecnologia em um dos jogos. Então, isso teve bastante repercussão e engajamento, né, do público com a interação entre o celular e uma realidade virtual. Então, a gente tem aplicação de jogos, a gente tem aplicativo de leitura bastante utilizado atualmente no próprio celular. Você, em tempo real, consegue fazer uma medição de uma parede, de determinado objeto, isso aí você consegue também fazer. E treinamentos, por exemplo, na Moura, já utilizei a tecnologia virtual através do celular para identificar, para observar uma bateria internamente. Então, pelo celular, eu conseguiria fazer essa interação como se fosse o mundo real. Outro ponto também que impacta é a análise de Big Data, que seria a análise dos dados, né? Então, você pega uma gama de dados e você, através desses dados, faz um tratamento para, de fato, você compreender o significado desses dados e realizar determinadas tomadas de decisões. Então, isso aí é algo que vem em conjunto com a indústria 4.0, que você consegue, através da rede, fazer a captação desses dados, mas você também consegue fazer o tratamento desses dados para tomada de decisões. Isso é bastante importante em todos os meios, mas voltando mais para o meio da indústria, isso é bastante utilizado e de extrema importância para você identificar gargalos, identificar gaps e, de fato, atuar de forma produtiva, né, para garantir um aumento de produtividade. Outro ponto também são os robôs industriais, atualmente muito utilizado na indústria automotiva, vem sendo bem mais explorado, né, do que em outras indústrias, e tem uma grande assertividade. Então, você tem aí uma assertividade na produtividade, você tem assertividade de fato na qualidade, né, de garantir aquelas montagens daquelas peças específicas e de extrema importância para a qualidade e garantia do produto. Então, aí é bastante utilizado. Na Moura, por exemplo, a gente tem a utilização de robôs industriais na etapa de paletização. Então, utilizar um robô nessa etapa garantiu a gente aumentar a produtividade da gente quando a gente fala sobre a quantidade de colaboradores em linha para garantir aquele volume de produção. Fica bem mais produtivo.
Temos também a tecnologia de produção aditiva, que seria, por exemplo, uma utilização da impressora 3D. Então, você vê que as impressoras 3D cada vez mais vêm se desenvolvendo, até com relação à utilização dos materiais, né? A flexibilidade dos materiais que você pode utilizar para utilizar uma impressora 3D. Então, na Moura, por exemplo, a gente utiliza muito a impressora 3D para alguns protótipos. Então, a gente realiza alguns protótipos, faz ele em 3D, garante que, de fato, é aquilo que a gente estava... aquilo que foi pré-realizado, de fato, é o objetivo final da gente, e a gente faz depois o protótipo final, né? De fato, na ferramentaria, enfim. Então, falando sobre todos esses exemplos, a gente pode resumir os pontos positivos da aplicação da indústria 4.0, né? Então, você tem uma redução de custo, porque você pode reduzir mão de obra, você pode reduzir desperdícios, reduzir retrabalho, você vai ter uma assertividade, então você tem a melhoria da qualidade, porque você vai estar tendo a maior assertividade de determinadas atividades que são extremamente importantes e cruciais para o seu processo. E você tem a garantia do mercado, porque se você diminui o custo, você consegue diminuir o custo do seu produto final. E diminuindo o custo do seu produto final, você consegue ficar garantindo ali o seu mercado, porque você vai entregar um produto com maior qualidade e com menor custo. E isso aí, de fato, é o que consegue garantir ali sua fatia do mercado e ampliar essa sua fatia do mercado. Então, temos aí grandes pontos positivos da indústria 4.0. Olá a todos, me chamo César Branco e vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho, falando agora mais sobre a logística 4.0. Gostaria de começar definindo o conceito de logística 4.0, né? A necessidade da transformação logística. Então, a logística é uma das áreas mais importantes de qualquer empresa, porque é ela quem é responsável por gerenciar a cadeia de suprimentos, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega do produto final ao cliente. No entanto, a logística tradicional tem algumas limitações. Muitas vezes ela é marcada por processos manuais, falta de visibilidade e comunicação ineficiente. E isso pode levar a atrasos, erros e custos elevados. Em contrapartida, a logística 4.0 surge como evolução da logística tradicional, com o objetivo de utilizar tecnologias avançadas para otimizar processos logísticos e tornar a cadeia de suprimento mais ágil, flexível e também responsiva. A logística 4.0 ela é baseada em 4 pilares fundamentais: Internet das Coisas, inteligência artificial, robótica e automação e comunicação em tempo real, ou comunicação eficiente. Para entender melhor como são esses pilares e como estão distribuídos, vou falar sobre eles. Começando com a Internet das Coisas, IoT. A IoT é uma das tecnologias mais importantes para a logística 4.0, pois é ela quem permite a coleta de dados em tempo real por meio de sensores, que vai possibilitar o monitoramento de ativos, a localização de produtos e a previsão de problemas em tempo hábil. Isso aumenta a visibilidade e o controle sobre a cadeia de suprimentos, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e também precisa. O segundo pilar, a inteligência artificial, AI, ela tem um papel importante na logística 4.0, pois permite a análise de grandes volumes de dados para identificar padrões e tendências, o que ajuda na tomada de decisão. A inteligência artificial também pode ser usada para previsão de demanda, otimização de rotas e planejamento de estoques, entre outras aplicações. O terceiro pilar, a robótica e automação. Esse pilar são importantes para essa tecnologia porque permite a automação dos processos repetitivos e de baixo valor agregado, liberando os funcionários para realizar atividades mais estratégicas. A robótica também pode ser usada para a realização das tarefas perigosas ou em ambientes hostis, como o transporte de materiais em minas subterrâneas ou a inspeção de dutos de petróleo. O quarto e último pilar, a comunicação em tempo real, é fundamental para essa nova revolução,
porque permite o compartilhamento de informações entre os diversos elos da cadeia de suprimento, desde o fornecedor até o cliente final. Isso permite uma visão completa da cadeia de suprimentos e a identificação de possíveis gargalos ou pontos de melhoria. Impacto nos processos e nas empresas. A logística 4.0 tem um potencial de revolucionar a forma como as empresas gerenciam suas cadeias de suprimentos. Ela pode aumentar a eficiência, reduzir os custos e melhorar a qualidade do serviço. Essa nova tecnologia também pode tornar a cadeia de suprimentos mais flexível e responsiva, permitindo uma adaptação rápida a mudanças no mercado ou nas necessidades dos clientes. Porém, a implementação da logística 4.0 requer investimentos em tecnologia e em capacitação dos funcionários. Além disso, é importante que as empresas tenham uma cultura de inovação e estejam abertas a novas ideias e tecnologias. A revolução logística também pode exigir mudanças nos processos e na estrutura organizacional das empresas. Superando desafios e olhando para o futuro. A implementação dessa nova tecnologia pode enfrentar alguns obstáculos, como a resistência dos colaboradores da empresa à mudança e a falta de padronização de tecnologias e processos. No entanto, é importante sempre lembrar que a logística 4.0 é uma evolução natural da logística tradicional e que as empresas que não se adaptarem podem ficar para trás. Olhando para o futuro, a logística 4.0 promete trazer ainda mais avanços com o uso de tecnologias como blockchain e a realidade aumentada. A primeira, a blockchain, pode ser usada para garantir a transparência e a segurança das transações na cadeia de suprimentos, enquanto a realidade aumentada pode ser usada para aprimorar a visibilidade e o controle dos processos logísticos. Em resumo, a logística 4.0 é uma evolução da logística tradicional que busca utilizar novas tecnologias e tecnologias avançadas para otimizar os processos logísticos, com o potencial de aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço. Para isso, sua implementação requer investimento em tecnologia e, sobretudo, na capacitação dos funcionários, além de uma cultura de inovação. As empresas que se adaptarem à logística 4.0 poderão se destacar no mercado e garantir sua competitividade a longo prazo. Olá, eu me chamo Vitor e irei estar dando continuidade à apresentação, agora abordando o assunto de Business Model, que também é conhecido como modelo de negócios. Ele é uma descrição detalhada de como uma empresa planeja criar, entregar e capturar valor. Ele abrange todos os aspectos fundamentais do funcionamento de uma empresa, incluindo como ela gera receita, como gasta recursos, como interage com seus clientes e como cria diferenciação em relação aos seus concorrentes. Dentro desse tópico, podemos ter vários tipos de divisões para suas etapas. Um modelo que normalmente é seguido faz essa divisão em três partes, elas sendo a proposta de valor, a criação de valor e entrega de seu serviço e a captura de valor. Vamos expandir um pouco sobre quais são as responsabilidades de cada uma dessas etapas. Proposta de valor. Nessa etapa, iremos analisar quais são os valores que a empresa oferece aos seus clientes. Um caso que a empresa pode agregar valor e ser diferenciado como ela resolve os problemas ou atende às necessidades dos clientes de maneira única. A proposta de valor é o que diferencia a empresa no mercado, assim agregando valor a ela ao se destacar por suas inovações. Na criação de valor e entrega do serviço, temos que este elemento refere-se à forma de como a empresa projeta, desenvolve e entrega a proposta de valor aos seus clientes. Envolve todas as atividades, processos e recursos necessários para transformar matérias-primas em produtos finais ou para fornecer serviços aos clientes. A criação de valor envolve a geração de benefícios que atendem às necessidades e desejos dos clientes. A entrega de valor abrange os canais de distribuição, logística, atendimento ao cliente e todas as interações ao longo da jornada do cliente.
ela vai garantir que a proposta de valor seja entregue de maneira eficiente, eficaz e alinhada às expectativas do cliente. Captura de valor. Capturar valor envolve a maneira de como a empresa gera receita e lucro a partir da proposta de valor fornecida. Isso inclui definir os preços dos produtos ou serviços, criar modelos de negócios que gerem fluxos de receita sustentáveis e estabelecer estratégias de precificação que se alinhem às percepções de valor dos clientes. A captura do valor está relacionada a como a empresa monetiza os benefícios que oferece aos clientes e como equilibra esses benefícios com os custos associados à criação e entrega da proposta de valor. Esses três elementos, proposta de valor, criação e entrega de valor e captura de valor, são fundamentais para um modelo de negócio bem-sucedido. Elas estão interligadas e independentes. Uma proposta de valor sólida e diferenciada pode atrair clientes, mas ela precisa ser diferenciada na sua criação e entrega de valor. Além disso, a captura de valor é crucial para garantir que a empresa gere receita suficiente para cobrir seus custos e gerar lucro. No tópico 5, abordaremos as tendências na logística 4.0. Essas tendências têm o objetivo de permitir que as empresas possam responder rapidamente às mudanças de mercado e oferecer experiências superiores aos clientes. Essas tendências englobam a integração de tecnologias avançadas como Internet das Coisas, inteligência artificial, análise de dados e automação dos processos logísticos e da cadeia de suprimentos. Essa abordagem transformadora resulta em maior visibilidade em tempo real, análises preditivas para a previsão de demanda, planejamento otimizado de rotas, gestão eficiente de armazéns e colaboração contínua em todo o ecossistema da cadeia de suprimentos. Uma dessas novas tendências é a individualização e personalização dos serviços, onde elas impulsionam as empresas a oferecerem produtos e serviços sob medida para cada cliente. Através do uso inteligente de tecnologias como análise de dados e aprendizado de máquina, as empresas podem compreender as preferências, históricos de compras e comportamentos individuais dos clientes. Isso permite a criação de experiências personalizadas, desde recomendações de produtos específicos até a adaptação de serviços de acordo com as necessidades únicas de cada cliente. Essa abordagem não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também impulsiona o engajamento e a lealdade, uma vez que os consumidores se sentem valorizados e atendidos de maneira exclusiva. Essa tendência está transformando a forma de como negócios interagem com seus clientes, indo além de abordagens genéricas para criar conexões mais profundas e significativas. À medida que a coleta e análise de dados se torna mais avançada, as empresas têm capacidade de fornecer soluções que se alinham perfeitamente com as necessidades individuais, resultando em uma experiência do cliente mais envolvente e personalizada. Assim eu encerro a apresentação do seminário sobre o assunto de Logística 4.0 e modelos de negócios sustentáveis emergentes. Obrigado pela atenção de todos.